Bom, estamos de volta para o bloco final aqui da edição desta sexta-feira do Jornal Regional e, como sempre acontece nesse último bloco das sextas-feiras, o quadro Ser Saudável. Recebendo hoje aqui o Dr. Cláudio José Lorenzo, que é otorrino. Doutor, antes de mais nada, boa noite, uma satisfação recebê-lo aqui para que a gente possa, quem sabe, estar ajudando mais uma vez os nossos telespectadores a serem pessoas mais saudáveis. Boa noite, Caio. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Vamos ver no que poderemos discorrer algum tema com o intuito de auxiliar ou orientar o povo que nos cerca nessa comunidade. Bom, usar um pouco dos seus conhecimentos como otorrino, claro, tem outras especialidades também que certamente vão trazê-lo aqui em outras ocasiões também, mas nesse momento se avizinha aí o frio, né? Nós vivemos uma região que oscila muito a temperatura, mas que é fria, afinal de contas, e muito comum problemas respiratórios, problemas com a garganta. Isso ocorre até em função, muitas vezes, da maneira como as pessoas se comportam nessa época do ano, muito presas, muito fechadas, doutor? Nós atravessamos uma fase em que estamos adentrando a uma estação do ano que ela passa a ter muitas variáveis de temperatura, de umidade, enfim. Em última instância, o que a gente observa é que as famílias fecham mais janelas e mais portas, as escolas ou outros grupamentos de pessoas, e isso facilita a transmissão ou a permanência de vários germes num recinto. Isso acaba fazendo com que, de certo modo, várias moléstias infecto-contagiosas se transmitam mais rapidamente. É sempre ideal nessa época as janelas abertas, bastante ventilação, né? As pessoas que tenham alguma forma de patologias que a gente possa comentar como pré-requisitos para desenvolver outras, como uma asma, uma bronquite ou coisa dessa ordem, a gente poderia orientar a família pedindo que ventilasse mais uma casa, né? Os locais onde a gente encontra mais umidade, como fungos, essas coisas, né? Isso tudo, nessa época, é de suma importância antes que o inverno se assente de vez. Nós estamos tendo, nessa época, uma situação que não é comum, que seria o aumento da umidade em função de chuvas e outras intempéries que eram mais amenas em períodos passados. Então, isso deve ser observado também. Realmente vivemos aí um ano muito chuvoso. Mas, doutor, tem outras situações. Claro que existem as gripes e outras situações que nós temos aí, os vírus e tudo mais. Mas, por exemplo, uma inflamação na garganta, ela pode ter também outras origens. Naturalmente, né? A maior parte das contaminações que se observam em crianças, idosos, também nos adultos, quer dizer, numa faixa etária entre 18 a 20 anos até 40 a 45, que é uma idade em que nós temos saúde plena, são as vias aerodigestivas, né? O local por onde uma série de germes tem preferencialmente a sua penetração. Então, o que a gente costuma observar é que, junto com intempéries, junto com salas ou salões ou escolas ou situações em que a população fique mais aglomerada, né, possibilitando essa troca de germes de modo mais intenso, também nós poderíamos observar alguma forma de defeito ou falha orgânica, como um desvio do septo nasal, uma hipertrofia linfóide, que seria o aumento de amígdalas e adenoides, que isso acabaria funcionando para crianças e, porventura, em vários adultos, acabaria resultando como o exemplo que a gente poderia dar seria um guarda-chuva aberto contra o vento. Isso vai receber mais e vai estancar mais germes, e isso acaba fazendo com que as infecções sejam mais frequentes. Doutor, certamente muitas mães estão nos assistindo nesse momento, e é muito comum ver uma mãe desesperada aí, principalmente quando esfria, que a criança naturalmente ela quer se sentir à vontade. Então, sem um calçado, muitas vezes não se agasalhando da maneira correta. Isso pode ocasionar um problema desse também? Olha, isso é uma situação bastante interessante. Quando você conversa com o paciente, daí diz assim,
É muito frio, é muita chuva ou coisa que o valha. Na realidade, isso não causa doença. O que causa doença é aquela situação da pessoa estar num ambiente mais quente e caminhar para um mais frio. O famoso choque térmico. Exatamente. Isso daí é de fundamental importância. Por quê? Porque um bom calçado, né? A pessoa que estiver bem calçada não sente frio. Isso é até uma coisa engraçada. Nós não temos hábitos de frios intensos, de neve ou coisas assim. Nossos frios, vamos usar esse termo, nossas temperaturas chegam em torno de 0, 2, 3, abaixo de 0. Isso para nós já é uma calamidade. Você vai conversar com argentinos, uruguaios, outras coisas, onde existem temperaturas muito além disso, você vê que os calçados deles são extremamente específicos para isso, muito plástico, muito isolamento térmico, fazendo com que a circulação ocorra de modo mais adequado e junto com isso as formas de defesa. Isso é muitíssimo importante. Não adianta pôr um casaco numa criança e ela estar com uma sandália de dedos nos pés. Vai infectar, vai inflamar, vai ter problemas. Então é importante que a criança não fique andando aí descalça no piso frio. Aí realmente a mãe tem razão. A vovó dizia assim: menino, quando você levantar, não põe o pé no gelado que você fica resfriado, e fica. Isso fica. Isso são reflexos fisiológicos bem estudados. É aquela história do roxo de frio. A periferia do corpo da pessoa, de algum modo, desencadeia. O nosso organismo desencadeia um arco reflexo em que a maioria do volume sanguíneo se dirige a órgãos nobres, tipo rins, fígado, cérebro, pulmão. E a periferia vai ficar com um sangue menos oxigenado em menor volume, mais cianótico, mais roxo, mais azulado. Daí o termo roxo de frio. Isso existe, isso é muito interessante de ser lembrado. Daí está lá com a gargantinha inflamada, a mamãe passa álcool, põe um paninho com álcool, ou vai lá, compra uma pastilhazinha na farmácia. É um perigo isso, pode até camuflar um problema maior, doutor? Nós precisamos entender o seguinte: a doença instalada, carecendo de tratamento, e a doença prestes a se instalar, ou seja, com todos os pré-requisitos para desenvolver, vamos dizer assim, a doença propriamente dita, o momento da infecção. Então, na infecção, claro que é necessário um médico. Nós, médicos, sabemos que existe muito frequentemente uma dificuldade muito grande de se fazer um diagnóstico, muitas vezes, de uma gripe, de um resfriado comum, de uma forma de meningite, que o paciente esteja sendo afetado por um germe específico que penetra pela via respiratória alta, né? Então, você levar um paciente desse para um médico, ele corre o risco de fazer um diagnóstico anômalo e essa criança vir a falecer, ou então ter complicações extremamente sérias. O médico continua sendo indispensável, não tem como você trocar médico por algumas observações. Claro que nem todo nariz escorrendo vai ser uma meningite, é bem provável que seja uma gripe e um resfriado, mas se for uma meningite tem que ter um médico próximo. Ok. Doutor, esse quadro tem justamente esse objetivo, de uma forma bem fácil, trazer essas informações. Eu acho que o senhor conseguiu ser bastante claro, mas evidentemente que o assunto poderia render aqui uma conversa de mais 1 ou 2 horas até. Mas o nosso tempo se esgota, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui e não só como otorrino, mas com as suas outras especialidades também, estar brevemente de volta aqui conosco. Muito obrigado. Será um prazer, coloco-me à disposição. Uma boa noite a todos. Com essa conversa com o Dr. Cláudio José Lorenza, a gente finaliza tanto o quadro Ser Saudável, bem como a edição do Jornal Regional desta sexta-feira. A gente volta amanhã, às 9 da noite, trazendo a edição especial de sábado, sempre com um resumo das principais informações e reportagens veiculadas aqui no decorrer dessa semana. Enquanto marcado, você, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.